Cara, tem coisa que a gente vê na estrada que ninguém ia acreditar. Eu mesmo, depois de 20 anos rodando o Brasil de canto a canto, achava que já tinha visto de tudo. Mas teve uma noite só, que mudou tudo. Até hoje, quando fecho os olhos, eu ainda vejo o rosto dela. E o pior é que ela também me viu. E não era para ver. Era para ser só mais uma viagem. Daquelas longas, chatas, madrugada dentro, onde o rádio vira seu melhor amigo e a paisagem não muda nem um pouco por quilômetros. Mas naquela noite, alguma coisa estava errada desde o começo. O caminhão parecia mais pesado que o normal, mesmo vazio. O ar dentro da cabine estava abafado, como se alguém respirasse ali comigo. E a cada quilômetro, a sensação só piorava. No trecho entre Formosa e Posse, lá em Goiás, tem uma estrada velha, pouco iluminada, cheia de curvas e com fama ruim. Dizem que já aconteceu de tudo ali: acidente, sequestro, assalto. Mas também tem umas histórias que o povo sussurra, sem querer falar muito. Falam de uma mulher que aparece do nada na beira da pista, sempre pedindo carona, sempre sozinha. E quem para nunca mais é o mesmo. Naquela noite, eu parei. Não sei por quê. Talvez por cansaço. Talvez por pena. Talvez porque alguma coisa me fez parar. Só sei que ela entrou no caminhão. E quando olhou para mim, eu soube, na hora, que tinha feito a pior escolha da minha vida. Os olhos dela. Cara, aqueles olhos não eram humanos. Eram vazios. Frios. Como se já tivessem morrido há muito tempo. E foi aí que começou o inferno. Faltavam umas 2 horas para amanhecer quando eu vi ela. Estava parada no acostamento, bem no meio de um trecho sem luz, com aquele mato alto dos 2 lados da estrada. Usava um vestido branco, todo sujo na barra, e tinha o cabelo comprido, desgrenhado, balançando no vento. O mais estranho é que ela estava ali, no meio do nada, sem mala, sem carro quebrado por perto, sem nada que justificasse. Só ela, sozinha, me olhando. Reduzi o farol. Encostei devagar. Ela não pediu, não fez sinal, não disse uma palavra. Só olhou direto para a cabine. E eu, sei lá por quê, abri a porta. Ela subiu sem dizer nada, sentou no banco do carona, ajeitou o vestido e ficou olhando para frente como se aquilo fosse normal. Eu tentei puxar assunto. Perguntei se ela estava bem, se precisava ir para algum lugar. Ela só respondeu baixo: "Siga em frente." O jeito que ela falou me arrepiou inteiro, frio, sem emoção, como se fosse uma ordem. Senti um calafrio nas costas, mas dei partida e voltei para a pista. Durante os primeiros minutos, o silêncio na cabine foi sufocante. Só o motor roncando e os pneus comendo o asfalto. A mulher nem piscava, só encarava a estrada, sem piscar, sem mover um músculo. Depois de um tempo, reparei que o ar dentro da cabine tinha mudado. Fedia. Um cheiro de coisa podre, como se carne estragada tivesse escondida ali dentro. Eu olhava em volta, abrindo janela, tentando ignorar, mas o fedor estava impregnado. E a mulher continuava ali, parada, fria, como se nem estivesse sentindo nada. Foi aí que percebi. O espelho retrovisor não refletia ela. Na hora eu travei. Olhava para o espelho e via só o banco vazio. Voltei o olho para ela e lá estava, imóvel. Pensei que estava ficando maluco. Passei a mão no rosto, respirei fundo, tentei me convencer de que era o cansaço, mas o medo começou a bater forte. A mão tremia no volante e o pior, ela parecia saber. Virou devagar o rosto para mim e disse com uma voz seca: "Você viu?" Aquilo me congelou. Era como se ela tivesse lido meu pensamento. Comecei a suar frio. Disse que precisava parar num posto, pegar café. Ela não respondeu.
Só virou de novo para frente e ali ficou. A estrada ficou mais escura. Parecia que o farol do caminhão não alcançava mais nada. Como se só existisse o que estava logo na frente e o resto fosse um breu sem fim. Liguei o rádio para aliviar a tensão. Só que o som saiu distorcido, embolado, como se estivesse sendo tocado debaixo d'água. Depois parou. Tela preta, tudo desligado. Olhei o painel. O marcador de combustível, que antes estava na metade, agora marcava vazio. Pisquei assustado. A estrada já não parecia a mesma, e eu não sabia mais onde estava. Quando olhei de novo para o lado, ela estava sorrindo. Um sorriso torto, sem alegria nenhuma. Um sorriso de quem já não pertence a esse mundo. O vestido agora parecia mais molhado do que sujo. Pingava no assoalho do caminhão, mas não tinha chuva lá fora. E eu juro por Deus, ouvi um som vindo de dentro dela, como se tivesse água borbulhando por dentro da garganta, e o cheiro estava insuportável. Era morte. Desesperado, pisei fundo. Queria sair daquele trecho o mais rápido possível. O caminhão rugia, o motor gritava, mas parecia que eu não saía do lugar. Olhava o velocímetro marcando 90, 100, 120, e mesmo assim, a estrada parecia repetir o mesmo pedaço, o mesmo mato, a mesma curva. Como se eu tivesse preso num looping. Gritei com ela, mandei descer. Apontei a porta. Nada. Ela só encarava. Até que, do nada, ela gritou também. Mas não era um grito humano. Era algo que reverberava no peito, que fazia o ouvido doer. E quando gritou, os olhos se abriram mais do que deviam. O pescoço estalou para o lado como se quebrasse. O rosto dela começou a mudar, afundar, como se estivesse inchando e depois murchando. Pisei no freio com tudo. O caminhão derrapou, saiu da pista, quase tombou. Quando consegui parar, abri a porta, pulei, saí correndo no meio do mato, gritando, chorando, tropeçando. Caí de cara na terra e fiquei ali, esperando ela vir atrás de mim. Mas não veio, só o silêncio. Depois de um tempo, voltei com medo, tremendo. O caminhão estava lá, farol aceso, porta aberta, e ela tinha sumido. Só ficou o banco molhado. E o cheiro, aquele maldito cheiro de podridão que nunca mais saiu do estofado. Entrei, de novo peguei a estrada sem olhar para os lados. Cheguei no destino no dia seguinte e nunca mais passei por aquele trecho. E nem parei para ninguém à noite. Faz 5 anos que isso aconteceu. E até hoje, quando passo por alguma estrada mais deserta, eu fico com o olho colado no acostamento, rezando para não ver ninguém. Mas às vezes, eu vejo. Não sei se é minha cabeça pregando peça, ou se é ela tentando voltar. Tem algo nessa história que parece não ter acabado. Outro dia, na divisa de Minas com a Bahia, passei por um trecho bem parecido. E juro, vi alguém na beira da estrada. Mulher, sozinha, de vestido branco. Não parei, nem olhei. Mas quando fui abastecer no posto seguinte, o frentista chegou perto de mim com uma cara estranha e disse: "Você viu ela também, né?" Eu congelei. Perguntei o que ele queria dizer. Ele deu meia volta, entrou no escritório e não saiu mais. E eu saí dali voando. Desde então, comecei a dormir de dia e dirigir só com o sol alto. À noite, nem pensar. E se algum dia você cruzar com uma mulher sozinha num trecho deserto de madrugada pedindo carona, faz um favor, não para, nunca. Tem coisa que entra no seu caminhão e nunca mais sai. Tem lugar nesse país que parece ter parado no tempo. Estradas que ninguém usa mais, vilarejos que nem aparecem no mapa e trechos que todo mundo evita quando escurece. Eu costumava achar que essas lendas de estrada eram só coisa de gente assustada. Até encontrar ela, era para ser uma entrega tranquila saindo de Montes Claros para um ponto no norte de Minas. Só que peguei um desvio por causa de um bloqueio.
Fui parar numa rota que nem o GPS reconhecia direito. Estrada de terra batida, buraco, curva fechada e só mato dos dois lados. Já era quase meia-noite quando a lanterna apareceu. Primeiro achei que era algum morador pedindo ajuda. Uma luzinha, fraca piscando no meio da estrada. Fui diminuindo, curioso. Aí vi, era uma menina. Devia ter uns 10 anos, sozinha, segurando uma lanterna velha, com um vestidinho rosa encardido e o rosto coberto por uma sombra. Parada bem no meio da pista de terra, olhando direto para mim. Na hora eu senti um gelo no estômago. Aquilo não era normal. Nem um cachorro andava por ali de noite. E aquela menina, do nada. Quando fui dar marcha à ré para sair dali, a lanterna dela apagou. E a escuridão engoliu tudo. Foi quando ela apareceu do lado da porta. Não ouvi passo, não vi nada. Só senti aquela presença encostada na janela. E a voz, aquela voz fina, aguda que sussurrou: "Você me viu." A partir dali, minha viagem virou um pesadelo. E até hoje, eu não passo por estrada de terra, de noite nem sob ameaça. Porque tem coisa que a gente vê e que começa a seguir a gente para sempre. A estrada que me mandaram pegar não estava em boas condições. Mas eu estava atrasado e resolvi arriscar. Já era mais de 11 da noite e só o barulho do cascalho rachando embaixo dos pneus me fazia companhia. Tava tudo calmo, até demais. Sem sinal de celular, sem rádio funcionando. Um silêncio estranho, como se o mundo tivesse parado. Foi quando a lanterna apareceu. Primeiro, só um pontinho tremeluzente. Depois, fui percebendo que era alguém andando na pista. Reduzi e me aproximei, devagar. Achei que podia ser algum morador perdido ou alguém pedindo socorro, mas quando o farol pegou de cheio, vi que era uma criança. Uma menina magra, cabelo colado no rosto, segurando aquela lanterna meio pendurada que piscava o tempo todo. Ela estava descalça. O vestido estava sujo de terra e rasgado na barra. E o mais estranho, ela não piscava. Não se mexia. Só olhava para frente como se soubesse que eu ia parar. Meu instinto foi abrir a janela e perguntar se ela estava bem. Mas alguma coisa me travou. Fiquei ali, parado, olhando, e ela também. De repente, a luz da lanterna apagou, e no mesmo segundo, a cabine do caminhão escureceu. O farol ainda estava ligado, mas não iluminava mais nada. Só um breu, como se o mundo tivesse sido engolido. Foi aí que senti aquele calafrio subindo pela espinha. Me virei devagar para o lado e ela estava ali, do lado de fora da janela, encostada, me olhando de perto. Os olhos dela eram fundos, quase pretos, sem brilho nenhum. E o rosto parecia ter uma expressão que não combinava com uma criança. Não era medo, nem dor. Era raiva. Ela ficou ali, me encarando por uns segundos que pareceram uma eternidade. A janela estava fechada, mas mesmo assim eu podia ouvir a respiração dela, fina e irregular. Eu tentava ligar o rádio, acionar o farol alto, qualquer coisa. Nada funcionava. Parecia que o caminhão tinha morrido de vez. Foi então que ela levantou a mão devagar e encostou o dedo no vidro. Um som agudo, como unha em lousa, cortou o silêncio. Aquele barulho entrou no meu crânio e me fez gritar de susto. Travei, e ela falou. Não mexeu a boca, mas a voz saiu de algum lugar. Você não devia ter me visto. O vidro começou a embaçar do lado de dentro, como se o ar tivesse gelado de repente. Tentei ligar o limpador, abrir a porta, dar ré. Nada. Fiquei preso ali, olhando para ela. O rosto dela começou a se aproximar do vidro sem mover o corpo. Só o rosto, como se esticasse. Os olhos ficaram maiores, fundos, como buracos. E a lanterna acendeu de novo. Mas agora estava dentro da cabine. Me virei para trás e vi a lanterna no banco de trás. Mas não tinha ninguém lá. Só a luz tremendo sozinha, como se alguém segurasse. Quando olhei de novo para o lado, ela tinha sumido.
Mas o vidro tinha uma marca de mão pequena, de dentro. Respirei fundo, fechei os olhos e liguei o motor com toda a força. Funcionou. Dei partida e saí rasgando pela estrada de terra. O caminhão pulava, a poeira voava, mas eu não parei. Nem olhei mais para trás. Mas a sensação de que ela ainda estava ali comigo não saiu. Depois de rodar por uns 30 minutos sem parar, vi luzes no horizonte. Era um povoado, uma vilinha simples, mas parecia o paraíso para mim. Encostei perto de um mercadinho fechado, desliguei o motor e respirei fundo. Saí da cabine para esticar as pernas e tentar entender o que tinha acontecido. Mas quando fui olhar para o banco de trás, a lanterna ainda estava lá. Entrei de novo com cuidado e peguei a lanterna na mão. Ela estava fria, muito fria, como gelo. E assim que toquei, a luz se apagou de vez. Deixei cair no assoalho e saí dali feito louco. Achei uma pousadazinha e resolvi dormir um pouco, mas não consegui. Toda hora ouvi aquele barulho de unha no vidro e quando finalmente cochilei, sonhei com ela. De novo, mesma roupa, mesma lanterna, mas dessa vez ela estava dentro do quarto, encostada na parede, olhando enquanto eu dormia. Acordei com a sensação de alguém puxando meu pé. Não tinha ninguém, mas o quarto estava gelado. Gelado de um jeito que nem o ar-condicionado explica. Voltei para o caminhão, decidi encerrar a viagem ali e avisar o patrão que ia entregar só no outro dia. Mas no meio da tarde, quando abri o porta-luvas para pegar um documento, encontrei algo. Um pedaço de pano rosa, sujo, rasgado, igual ao vestido que ela usava. Desde aquela noite, eu nunca mais peguei desvio por estrada de terra. Só caminho conhecido, iluminado e movimentado. E mesmo assim, às vezes ela volta. Já vi a lanterna pelo retrovisor algumas vezes. Já ouvi a voz fina dela no rádio desligado. Já acordei no meio da madrugada com a sensação de que alguém me observava da cabine. Teve um dia, num posto perto de Janaúba, que um frentista veio me perguntar por que eu andava com brinquedo no painel. Eu disse que não tinha brinquedo nenhum. Ele apontou para a cabine e falou: "A boneca que estava sentada ali agora há pouco." Fiquei gelado. Não tinha ninguém ali, mas o cheiro de terra molhada ainda estava no ar. Se algum dia numa estrada esquecida você vir uma menina segurando uma lanterna, não pare. Não tente ajudar, porque ela não quer ajuda. Ela quer ser vista. E quando você vê, já era, ela não esquece. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando, mas não vê ninguém? Isso aconteceu comigo numa madrugada de chuva pesada, na região da Serra do Mar, entre o Paraná e Santa Catarina. Eu estava levando uma carga de ferramentas para Joinville. Tudo certo. Estrada meio escorregadia, mas nada que eu já não tivesse enfrentado antes. Era por volta das 2 da manhã quando comecei a sentir um desconforto esquisito. Tipo um peso nos ombros, como se tivesse alguém sentado ali atrás. Olhava os retrovisores o tempo todo. Nada. Mas o farol iluminava a estrada e a água caía pesada no para-brisa. Foi numa dessas olhadas rápidas para o retrovisor que vi um vulto branco, bem atrás da cabine, como se fosse um véu flutuando ali entre os baús. Pensei que fosse um saco plástico ou reflexo, mas na curva seguinte apareceu de novo. Só que dessa vez, mais perto. E tinha forma de gente. O véu parecia cobrir um rosto. Um rosto que me olhava, parado. O detalhe que me congelou foi que, mesmo com o caminhão em movimento, o véu não se mexia, nem com o vento. Parecia colado no ar. E sempre aparecia quando eu olhava no retrovisor. Nunca de frente, nunca do lado, só atrás. Desde então, aprendi que tem coisa que a gente não deve encarar. Porque quando a gente olha, ela olha de volta.
A estrada entre Curitiba e Joinville sempre foi conhecida pela neblina e pelo sobe e desce constante. Eu já estava acostumado. Levei um lanchinho, café quente no copo térmico e botei uma playlist para passar o tempo. Tudo tranquilo. A chuva começou, fraca, mas foi engrossando quando passei o quilômetro 115. O rádio chiava sem sinal e o celular estava sem torre. Nada anormal para aquele trecho. Mas o que veio depois não tem explicação lógica. Na subida de um trecho conhecido como Curva da Neblina, dei aquela olhada de praxe no retrovisor esquerdo. Vi só a lona balançando. Mas no direito, parecia ter uma sombra branca no cantinho. Um movimento leve, como se alguém tivesse se escondendo ali atrás do baú. Fiquei tenso, mas segui. Pensei que podia ser um lençol preso, um pano solto. Mas aquele negócio parecia acompanhar o caminhão, mesmo com as curvas. E não fazia barulho nenhum. A lona não balançava, não tinha vento, e o motor fazia um barulho estranho, mais abafado. Quando parei num recuo para checar, dei a volta na carreta com a lanterna na mão. Não tinha nada, nenhuma sacola, pano, nem marca de bicho. Mas quando entrei de novo na cabine, o retrovisor estava virado sozinho, apontando para o lado do carona. E no vidro da porta, uma marca de mão espalmada, com 4 dedos só. Aquilo me deixou em alerta, mas tentei manter a calma. Liguei de novo o motor e segui viagem. A chuva aumentava, a estrada estava mais escorregadia, mas era pior ficar parado ali, no meio do nada. Coloquei o limpador no máximo e acelerei o que dava. Foi na descida da serra que as coisas pioraram. O farol começou a falhar, piscando, e o freio motor fazia um som estranho como um lamento. Não era problema mecânico, eu conheço meu caminhão. Era como se tivesse algo forçando ele a andar mais devagar. E o véu aparecia de novo, cada vez mais nítido. Já dava para ver que era uma mulher, alta, magra, com um véu branco que cobria o rosto. E o estranho é que só dava para ver pelo retrovisor. Quando eu virava a cabeça, ela não estava ali, mas no espelho, parada, quieta. Na curva da garganta do diabo, a imagem ficou forte. Ela apareceu bem no meio da estrada. Eu desviei no susto, quase joguei o caminhão no barranco. Quando voltei o volante, ela não estava mais lá. Mas no banco do carona, molhado de chuva, tinha um pedaço de pano branco, como seda, encharcado. Encostei num posto que achei aberto e fui pedir ajuda. Mas o frentista, um senhor velho, só olhou para o meu rosto pálido e disse: "Viu a mulher do véu, né?" Eu perguntei o que ele sabia, e ele só respondeu: "Ela aparece para quem tá na hora errada, no lugar errado." Naquele momento eu percebi que aquilo não era só visão. Tinha algo ali comigo. Voltei para o caminhão, ainda no posto, e decidi esperar até amanhecer. Mas dentro da cabine, a sensação de que ela estava ali comigo só aumentava. A temperatura caiu de repente e o vidro começou a embaçar, mesmo sem ninguém respirando ali dentro além de mim. Peguei o pano branco que estava no banco. Era fino, gelado, mas não parecia tecido normal. Era quase translúcido. E quando eu tentei jogar fora, pela janela, o pano simplesmente desapareceu da minha mão. Sumiu no ar. Fiquei paralisado. Apaguei por um tempo ali, cansado, com o banco reclinado. Acordei com um barulho de passos em cima do teto da cabine. Lentos, arrastados. Quando olhei pelo retrovisor, ela estava lá, de novo. Mas dessa vez, estava sorrindo. Um sorriso leve, torto, como se tivesse satisfeita. A porta da cabine destravou sozinha, e o rádio ligou no máximo volume, mesmo desligado. Mas o som não era música, era uma respiração, alta, forte, e depois uma voz. "Você me viu, agora vai me levar." Saí dirigindo de novo, sem rumo, só queria sair dali. Mas a cada curva, a cada túnel, o reflexo dela estava lá. Sempre no retrovisor, sempre atrás.
Entreguei a carga no dia seguinte, sem dormir, tremendo. Não falei nada para ninguém. Só queria ir embora. Mas desde aquele dia, ela aparece de vez em quando. Às vezes na sombra do retrovisor, às vezes na janela do carona. Já tentei trocar de caminhão. Já mudei de rota. Mas não adianta. Uma vez, numa madrugada na Dutra, vi outro caminhoneiro jogando o caminhão contra o acostamento. Quando parei para ajudar, ele saiu tremendo, falando de uma mulher de branco que apareceu atrás. Era ela. Eu sei que era. Ela escolhe quem vê. E quem vê, leva junto. Como se o espelho fosse uma janela. Uma porta que só abre para alguns. Então, se um dia você estiver dirigindo à noite e notar um pano branco flutuando no retrovisor, não encare. Porque se você olhar por muito tempo, ela entra e aí não sai mais. Eu jurei para mim mesmo que nunca mais ia contar essa história. Mas cada vez que passo pela BR-116, ali na altura de Feira de Santana, na Bahia, parece que tudo volta. O cheiro de terra molhada, a luz fraca dos postes e aquele vulto pequeno no acostamento. Uma criança. Era por volta de 3 da manhã. Eu tinha saído de Salvador com destino a São Paulo, levando carga de eletrodoméstico. Tudo normal. Até que no trecho entre Tanquinho e Feira, vi algo estranho no meio da pista. Freiei no susto e o caminhão quase derrapou. Era um menino, magro, uns 6 anos, descalço, só de short. Não parecia ferido, só parado. O detalhe, ele não piscava. Os olhos arregalados me encaravam direto. E não reagia ao som do motor, nem à buzina. Saí da cabine para ajudar e o menino sumiu. Não correu, não gritou. Sumiu, do nada. Naquela noite eu descobri que a BR-116 guarda mais do que buraco e assalto. Ela guarda histórias. E essa criança, ela ainda tá lá, esperando o próximo. Essa viagem começou normal, como tantas outras. Caminhão cheio, papelada em ordem, estrada relativamente tranquila. Saí de Salvador no fim da tarde, já sabendo que ia pegar a madrugada no trecho da BR-116 que corta o sertão baiano. Região quente, mas naquela noite tinha chovido. O chão estava úmido e a neblina baixava em alguns pontos. Não sou de parar em todo o posto, mas decidi abastecer em um logo depois de Tanquinho. Peguei café, conferi os pneus e segui viagem. A estrada estava vazia, só faróis distantes e um ou outro caminhão vindo no sentido contrário. Foi depois de uma curva longa que vi ele pela primeira vez. O menino. No meio da pista, parado, de braços caídos, olhando fixo para frente. Não parecia perdido. Parecia colocado ali, como uma armadilha. Quando saí do caminhão e fui na direção dele, ele sumiu. Voltei para a cabine assustado. Achei que podia ser coisa da cabeça, reflexo, cansaço. Mas quando olhei para o banco do carona tinha uma pegada pequena, de lama, e eu juro, a porta não tinha sido aberta. Segui viagem, o coração acelerado, os olhos atentos em todo o reflexo que aparecia no retrovisor. Tentei ligar o rádio, mas só chiado, sem sinal, sem música. Liguei o Bluetooth e botei uma música para acalmar. Mas parecia que o som diminuía, sozinho, como se alguém baixasse o volume toda vez que o menino aparecia. Porque ele voltou a aparecer. Na próxima curva, ali perto da entrada de Feira, vi ele de novo. Agora no acostamento, de costas, com os pés sujos e a cabeça meio caída para o lado. Não dava para ver o rosto, mas dava para sentir que ele me esperava. Quando passei por ele, o retrovisor captou o reflexo. Ele virou a cabeça e sorriu. Um sorriso pequeno, mas frio, como se soubesse que eu não ia embora tão fácil. O motor começou a falhar. Um engasgo, depois outro. Encostei para não correr risco, mas antes de parar completamente, ouvi batidas leves na porta, como toques de criança. 3 batidinhas, pausadas, precisas. Olhei pelo vidro. Nada.
mas no painel apareceu embaçado com o vapor da minha respiração uma palavra escrita com dedo pequeno: fica. Nesse ponto, o medo já tinha tomado conta. Mas o que aconteceu a seguir foi o que me fez nunca mais passar por ali de madrugada. O painel do caminhão começou a piscar. A luz do freio acendeu sozinha e o som da buzina tocou sem eu encostar. E então o rádio ligou de novo. Mas o som que saiu foi um choro, fraco, como o de uma criança chorando sozinha no escuro. Pensei em sair correndo, mas o caminhão trancou. As portas, os vidros, tudo travado. Foi aí que vi ele, sentado no banco do carona, molhado, sujo, olhando para mim com olhos fundos, escuros, sem vida. Ele não falava, só me encarava. Senti um peso no peito como se eu estivesse afundando na cabine. O ar sumiu, e no meio desse sufoco ele esticou a mão. Encostou no meu braço, gelado, e naquele toque, flashes vieram na minha cabeça. A imagem dele sendo atropelado, gritos, uma família desesperada na beira da estrada, tudo muito rápido, e uma frase repetida na minha mente: eu não fui embora. Ninguém me viu. De repente tudo apagou. Quando voltei a mim, o caminhão estava ligado, parado no acostamento, mas o banco do carona estava encharcado. Depois daquela noite, nunca mais fiz o trecho da BR-116 no escuro. Sempre passo por ali com o sol no céu, e mesmo assim, não consigo evitar olhar para o acostamento. Porque às vezes, juro que ainda vejo ele, de pé, de costas, esperando. Conversei com outros motoristas e descobri que não sou o único. Tem relatos parecidos. Criança na pista, pegadas na cabine, rádio com vozes, tudo sempre no mesmo ponto. Quilômetro 422. Dizem que ali morreu um menino atropelado por um caminhão que fugia de assalto. O corpo nunca foi encontrado, só o boné e o chinelo. E dizem que a alma dele ficou presa ali, tentando ser visto, pedindo ajuda. Mas se você parar, ele entra, e uma vez dentro, não sai mais. Você já sentiu alguém dentro da sua cabine, sem ver ninguém entrar? Pois foi isso que aconteceu comigo, e até hoje, toda vez que olho para o banco do carona, me dá um calafrio que não passa. Era por volta de 2 da manhã. Eu já estava na estrada fazia horas, atravessando o trecho de mata entre Sete Lagoas e Curvelo, em Minas. Escuro, isolado e sem um viva alma por perto. Do nada, uma mulher apareceu no acostamento pedindo carona. Eu juro que não parei, nem encostei. Mas mesmo assim, ela apareceu do meu lado. Sentada, calada, olhando para frente. Como se sempre tivesse estado ali. A porta nunca abriu. O vidro estava fechado. Mas ela entrou. Você já sentiu alguém dentro da sua cabine, sem ver ninguém entrar? Pois foi isso que aconteceu comigo, e até hoje, toda vez que olho para o banco do carona, me dá um calafrio que não passa. Era por volta de 2 da manhã. Eu já estava na estrada fazia horas, atravessando o trecho de mata entre Sete Lagoas e Curvelo, em Minas. Escuro, isolado e sem um viva alma por perto. Do nada, uma mulher apareceu no acostamento pedindo carona. Eu juro que não parei, nem encostei. Mas mesmo assim, ela apareceu do meu lado. Sentada, calada, olhando para frente. Como se sempre tivesse estado ali. A porta nunca abriu. O vidro estava fechado. Mas ela entrou. Na hora, meu sangue gelou. Eu não olhei direto. Só dei aquela olhada rápida de canto de olho. E vi. Uma mulher sentada, quietinha, cabeça baixa. O vestido branco estava sujo, manchado, como se tivesse saído da terra. Meu corpo travou. As mãos no volante tremiam. O caminhão seguiu, mas parecia que o tempo tinha parado. A cabine ficou fria, como se tivessem aberto um freezer. E o cheiro de perfume só aumentava. Ela não falava, não se mexia, só ficou ali, presente, pesando o ambiente. Eu tentei ligar o rádio para cortar o silêncio,
mas a única estação que pegou estava passando uma música antiga, e na letra a mulher cantava: "Eu volto toda noite para onde fui esquecida." Me deu um nó no estômago. Olhei de novo. Ela ainda estava lá. E aí, do nada, ela virou o rosto. Lento, como se o pescoço estalasse. Os olhos eram fundos e o que ela disse ficou marcado para sempre. "Você me deixou esperando." Foi nessa hora que o terror bateu de verdade. Porque o rosto dela não era de uma mulher viva. A pele parecia cinza, sem cor. A boca tinha uma marca roxa no canto, como se tivesse sido sufocada. Eu tentei parar o caminhão, mas o freio falhou. Ela virou totalmente para o meu lado e começou a falar, mas a boca dela não se mexia. A voz vinha direto na minha cabeça. "Todo mundo passa, ninguém para, mas você me viu." As luzes do painel começaram a piscar. A buzina disparou sozinha e o motor começou a engasgar. Foi um caos. Eu só conseguia gritar, mas nem minha voz saía direito. Ela estendeu a mão, fina, gelada, unhas quebradas, encostou no meu braço e veio uma visão. Um carro capotado, ela presa, gritando, com sangue escorrendo. Ninguém parou para ajudar, ninguém. Ela morreu sozinha, e aí a visão acabou. A cabine estava vazia de novo, mas a marca da mão dela ficou no meu braço. Vermelha, queimando. Consegui parar o caminhão num posto já chegando perto de Curvelo. Desci tremendo, suando frio. Quando contei para o frentista, ele só balançou a cabeça. "Você viu a mulher do acostamento, né?" Eu gelei. Ele disse que muitos caminhoneiros contam a mesma coisa. Uma mulher que aparece pedindo carona, mas nunca entra. Ou melhor, entra sem entrar. E sempre deixa algo. Um cheiro, uma marca, ou um sussurro que fica na mente. Eu nunca mais peguei esse trecho de madrugada. E o pior, até hoje, de vez em quando, acordo com aquele cheiro de perfume no ar e escuto uma voz no meu quarto. "Você me viu?" Só peço uma coisa: se passar por Curvelo e ver uma mulher de branco na beira da estrada, não encosta, não olha nos olhos e, pelo amor de Deus, não deixa a porta destravada. Tem coisa que é melhor fingir que não viu. Melhor seguir reto, sem olhar para trás. Porque tem presença que só precisa de um segundo de atenção, e pronto. Ela te leva com ela. Foi o que aprendi naquela viagem maldita pelo interior do Paraná. Eu levava uma carga de madeira de Ponta Grossa até Londrina. Estrada de serra cheia de curva, neblina grossa. O rádio chiava e o farol iluminava só 2 metros à frente. Normal. Até eu começar a ver o vulto, sempre pelo retrovisor. Nunca pela frente. Um vulto no banco de trás da cabine. E quanto mais eu olhava, mais ele chegava perto. Até que, um dia ele falou comigo. E o que ele disse foi simples: você devia ter seguido sem olhar. Eu estava acostumado com aquele trecho. A estrada PR-090, cortando o mato entre Piraí do Sul e Ventania. Pouco movimento, estrada mal cuidada. E naquele dia, a chuva fina deixava tudo ainda mais sinistro. Saí de Ponta Grossa já com sono, mas precisava entregar cedo, então meti o pé. Levei uns energéticos e fui. Lá pela meia-noite, a neblina fechou. Forte. Tão densa que o farol só servia para mostrar o branco na minha frente. A estrada ficou silenciosa. Nem grilo, nem vento. Só o ronco do caminhão. Foi aí que começou. No retrovisor lateral vi algo dentro da cabine. Um vulto. Primeiro achei que fosse reflexo, coisa da luz, mas olhei de novo. E estava lá, parado, imóvel, como se me observasse. Apertei os olhos e vi. Era uma silhueta humana, mas sem rosto. Só sombra. Como se a escuridão tivesse sentado no meu caminhão. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo, e quando abri, não estava mais lá. Mas a sensação de que tinha alguém comigo não saiu.
A viagem seguiu, mas minha cabeça não estava mais tranquila. Toda vez que olhava pelo retrovisor, algo parecia se mover no fundo da cabine. Às vezes, parecia só um canto de roupa, outras, um braço encostado no vidro. Sempre no limite da visão, nunca direto. Comecei a evitar olhar para trás, a manter o foco na estrada. Mas é impossível ignorar. A curiosidade é maldita. Ela te puxa. Na curva do quilômetro 32, ouvi um estalo alto, como se algo tivesse batido na parede da carroceria. E depois, passos. Sim, passos dentro da cabine. Mas eu via que a porta estava trancada. Não tinha como. Mesmo assim, ouvi os passos, chegando perto, lentos. E aí, pelo espelhinho interno, vi o vulto. Mais nítido agora. Era um homem, alto, magro, com uma roupa rasgada, sem rosto, mas com olhos. 2 buracos fundos e escuros, fixos em mim. Parei o caminhão no acostamento, coração disparado, suando frio. Desci e dei a volta. Abri a porta de trás da cabine, vazia. Mas no assento, tinha marcas, como se alguém tivesse sentado ali. Voltei para o volante sem saber o que fazer. Liguei o motor, rezei e segui. Mas a estrada parecia não acabar. Era como se eu tivesse preso naquele trecho da serra. A cada curva, parecia que passava pelo mesmo lugar de novo. Mesmo barranco, mesmo buraco, mesmo poste torto. E aí, ele falou comigo. A voz veio de trás, grave, arranhada, como alguém falando por dentro de um poço. Você viu? Agora eu fico. Olhei pelo retrovisor. Pela primeira vez, direto, sem medo. Ele estava ali, atrás de mim, em pé, os olhos vazios, e onde deveria ter boca, só um rasgo, como uma ferida. De repente o caminhão apagou. Tudo, farol, motor, painel. Fiquei no breu e senti ele chegar mais perto. O cheiro de terra molhada, de coisa velha e podre, e um frio que congelava o osso. Ele sussurrou no meu ouvido. Agora somos 2 na estrada. Apaguei. Quando acordei, já era manhã. Tava no mesmo lugar, motor ligado, mas o retrovisor estava quebrado, como se alguém tivesse socado de dentro para fora. Entreguei a carga com o rosto branco, sem falar com ninguém. Dormi 3 dias direto. E desde então, nunca mais deixo o espelho dentro da cabine, todos cobertos com fita, porque eu sei que se eu olhar de novo, ele vai estar lá. Conversei com outros motoristas. Um deles me contou que já ouviu falar dessa aparição. Um espírito de um caminhoneiro que morreu sozinho, tombado naquela serra. Dizem que ele procura companhia e aparece para quem está sozinho demais, cansado demais, com medo demais, e se você olhar, ele entra e nunca mais sai. A dica é simples: se sentir alguma coisa lá atrás, não vira, não olha, segue viagem, porque se você der atenção, ele leva tua alma com ele. E aí, a estrada nunca mais tem fim.